a identificar, bom dia Cláudia, Olá, relações tóxicas, não é? Verdade. Bom dia antes de mais, através deste seu livro, que é O Problema Não Sou Eu, És Tu. É verdade. Não é verdade? E atenção, porque daqui a 2 dias, a 25 de novembro, é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, portanto, e este livro também vem a propósito de tudo isto, É não verdade, é verdade. Este Ainda há livro... muito para fazer nesta matéria. Há muito para fazer, sobretudo no que toca ao tema deste livro, que é a violência emocional. Nós vamos ouvindo falar cada vez mais sobre os números da violência doméstica e, em particular, infelizmente, da violência física e de todos os casos que terminam com a letalidade, com a morte, sobretudo, de mulheres em Portugal. Neste livro eu falo sobre a violência emocional, que é tantas vezes tão difícil de identificar. É mais silenciosa, não é? Também. É muito mais silenciosa, e uma das coisas que eu refiro neste livro e que observo em consultório é que muitas vezes as famílias que, no fundo, fazem parte destas histórias são famílias que, de fora, são vistas como perfeitas. Muitos dos casais que aqui descrevo neste livro são retratados como casais modelo, quer pelos familiares, quer pelos amigos. Isso torna tudo muito difícil. É comum ouvir isso em difícil. relatos e depois até nas próprias reportagens, que era um casal perfeito. Ou aparentemente, não é? Ou aparentemente, nem nos apercebíamos de nada, não é? É verdade. Pois há aqueles é verdade. casos dramáticos. É verdade. E isso torna tudo mais difícil, sobretudo quando a vítima, que tantas vezes não tem consciência de que está a ser vítima de violência, opta por falar sobre aquilo que está a viver em casa. Ou seja, porque quando eu tenho um companheiro ou uma companheira que é visto como modelo, que publicamente me trata de uma forma imaculada, que se esforça tanto para alimentar essa imagem, não é? Quase perfeita, pode ser de facto muito difícil, porque aquilo que acontece é que quando a pessoa ganha coragem para falar sobre alguns destes comportamentos abusivos, muitas vezes não é compreendida, e há quem coloque em causa aquilo que está a ser dito, e, portanto, que torna tudo de facto muito mais difícil. E no início as vítimas, e atenção porque as vítimas tanto pode ser o homem como pode ser a mulher, neste caso da violência doméstica, mas muitas vezes as vítimas, há ali uns sinais que a própria vítima nem se começa a perceber, não é? É verdade. Porque relações entre casais existem sempre, relações, discussões e atritos, faz parte e tudo mais. Quando começa a passar ali aquela fronteira, a linha, é que muitas vezes não nos apercebemos, não é? É verdade, e é importante clarificar o seguinte: muitas vezes nestes casos de violência emocional nem sequer chegam a existir discussões, ou seja, porque nós associamos muitas vezes a violência emocional às explosões, às ameaças, que também existem naturalmente, no fundo há algo mais aceso, e como eu refiro neste livro, muitas vezes a violência emocional acontece em voz baixa, acontece misturada com aparentes manifestações de amor. Onde a vítima se sente culpabilizada também muitas vezes, na maior parte das vezes. Daí a história, o problema não sou eu, afinal és tu. Exatamente. Estamos sempre a pensar, o problema é meu, o problema é meu. A questão é que isso vai sendo alimentado, ou seja, muitas vezes a violência emocional acontece de facto de uma forma muito gradual, ou seja, raramente surge logo no início da relação, embora também possa acontecer. Dizia eu que surge de forma muito gradual e muito escondida, misturada quase sempre com os tais períodos de lua de mel, e por outro lado, aquilo que o abusador muitas vezes manifesta é que o está a fazer com boa intenção, mesmo quando está a humilhar, mesmo quando está a fazer chantagem emocional, mesmo quando está a sabotar a felicidade da vítima. E este livro, no fundo, conta-nos algumas histórias, ou dá-nos algumas... Conta muitas histórias. Exato, conta muitas histórias e exemplos do que se passa no dia-a-dia. E como é que se consegue dar a volta para estas situações? A primeira coisa, sei lá, desabafar, contar a alguém? Sempre contar a alguém, ou seja, falar abertamente sobre aquilo que está a acontecer. Eu diria que, idealmente, é importante falar com alguém que esteja de fora, ou seja, alguém que não conheça o outro membro do casal e que não faça quaisquer juízos de valor. Ou seja, porque é natural que, na medida em que eu conheça os dois membros do casal, eu construa uma imagem. E, portanto, é legítimo que, muitas vezes, os familiares e amigos, no fundo, tenham muita dificuldade em encaixar aquilo que está a ser dito e colar estas informações à pessoa de quem tem uma imagem tão positiva. Pois. E, portanto, aquilo que acontece quando a vítima, de facto, ganha coragem e começa a tentar falar sobre alguns destes episódios, e houve coisas como, mas vê lá, se calhar não é exatamente assim, ele ou ela quer o melhor para ti, de facto a pessoa acaba por sentir-se culpada, não é?
E entra aqui num círculo vicioso em que, de facto, o problema está em mim. Este título não surge por acaso. Muitas vezes as pessoas que me pedem ajuda não têm sequer ainda a consciência de que estão numa relação abusiva, de que são vítimas de violência emocional. Muitas vezes as pessoas estão, de facto, convencidas de que o problema está nelas. Exato. Porque são elas que não estão, apesar de todos os esforços, a conseguir agradar ao companheiro ou à companheira. Portanto, este título não surge, de facto, por acaso. Porque costuma-se dizer exatamente, o problema não és tu, sou eu. Exato. E aqui é exatamente o contrário. O problema não és tu, o problema não sou eu, és tu. Exatamente. Eu imagino, Cláudia, enquanto psicóloga clínica e terapeuta de casal, a quantidade de casos que lhe chegam às mãos, não é? É verdade. E consegue perceber-se logo no início o que é que se está a passar. Eu não quero de todo aqui parecer presunçosa, mas aquilo que eu lhe posso dizer é que a grande vantagem de um psicólogo e de um psicólogo que trabalha há muito tempo com casais é o facto de estar de fora, é o facto de não estar emocionalmente envolvido e de, em função disso, muito rapidamente conseguir identificar de facto os padrões daquela relação. É evidente que isso é muito mais difícil quando, por exemplo, isto também acontece quando é o abusador a pedir ajuda individualmente, ou seja, porque aí a história que vai ser contada de uma forma muito, muito particular. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque muitas vezes aquilo que acontece é que a pessoa que é vítima de violência emocional, quando se dá conta daquilo que está a acontecer, uma das reivindicações é que o abusador peça ajuda, é que o abusador faça alguma coisa para mudar de facto aqueles comportamentos. Ora, o que é que acontece? Quando a pessoa que pratica os abusos pede ajuda individualmente, vai de facto contar a história de uma forma diferente e muitas vezes isso serve para alimentar os abusos, porque o que é que acontece? Se eu pratico os abusos, eu até peço ajuda e depois eu chego a casa e digo, olha, tive alta, porque aquilo que o psicólogo ou que o psiquiatra me disse foi que eu não tenho problema nenhum, porque não tem, não é? Ou seja, muitas vezes estas pessoas não são pessoas que tenham qualquer problema psicopatológico. Muitas vezes eu costumo dizer que aquilo que está doente é o sistema de valores, é o caráter. Aquilo de que estamos a falar, na maioria das vezes, são de falhas de caráter, ainda que, em alguns casos específicos, estejamos de facto a falar de algumas perturbações de personalidade. E isto é muito importante, estes livros de autoajuda, porque há muita gente certamente que se retrata aqui nestas histórias e o primeiro passo, sem dúvida, é começar a ter alguém para poder desabafar. Falar com alguém de fora e de preferência com um profissional. Porque aquilo que vai acontecer é que um profissional de fora vai mais rapidamente dar o nome certo àquilo que está a acontecer. Vai mais rapidamente dar-se conta de que se trata de uma situação de violência emocional que requer uma intervenção específica. E têm sido muitos os casos desde o início do ano, estas coisas parece que não param e todos os dias são notícia casos de violência doméstica e eles continuam a acontecer, não é? Portanto, é verdade, sempre atento. E é importante considerar que com a questão da pandemia, estas famílias ficaram ainda mais fechadas sobre si próprias e se há algo que anda de mãos dadas com a violência, claro, é o isolamento. De resto, uma das estratégias, é importante colocar as coisas com os nomes certos, uma das estratégias destas pessoas que praticam o abuso emocional é precisamente isolar progressivamente as vítimas das pessoas de quem gosta. E porquê? Porque quem está de fora, lá está, mais facilmente vai conseguir dar-se conta, no fundo, da disfuncionalidade de alguns destes padrões de relação. Portanto, o importante e a mensagem é que os de fora que estejam também atentos a situações dessas, muitas vezes. Sim, mas sem culpas, Zé, sem culpas, porque muitas vezes estando suficientemente próximos para observarmos alguns comportamentos, a verdade é que estamos demasiado próximos e não temos a tal distância emocional. Eu quero sublinhar que algumas destas pessoas que praticam estes comportamentos abusivos seríssimos em casa e que contribuem para a deterioração da autoestima do outro, muitas e muitas vezes constroem de facto uma imagem pública imaculada. E, portanto, isto eu estou a dizer isto para que os familiares e amigos das vítimas não se sintam culpados, porque muitas vezes não tinham, de facto, recursos para conseguir ver as coisas como elas eram. Porque cá fora depois era outra coisa, não é? Cá fora outra coisa. Quando saíam à rua era outro cenário. Cláudia Moraes, muito obrigado por ter vindo aqui. O nosso tempo, de facto, é curto, mas ficámos aqui exatamente com alguns esclarecimentos. O mais recente livro, O Problema Não Sou Eu, És Tu, e as tais dicas, os tais sinais, como devemos ficar atentos àqueles todos que nos rodeiam. Muito obrigado.